Estamos de volta. Companheiros, companheiras, companheirada querida do coração. Essa é nosso encontro semanal, né? Nós procuramos fazer uma resenha da semana e consolidamos algumas informações históricas, informações culturais e informações políticas também não pode faltar na nossa transmissão, tá certo? Então, para suas considerações iniciais, na nossa transmissão de número 325, que abrange o intervalo de 15 a 21 de fevereiro, e essa é a nossa oitava transmissão, a nossa oitava edição de 2019. Para as suas considerações iniciais, que está muito revoltado até por sinal, nosso companheiro Antônio Furtado. É isso aí, companheiro. Boa tarde, companheiro Ivan. Boa tarde, companheiro outro companheiro Ivan, né? Boa tarde, gente. Né? Realmente, companheiro, a gente fica numa situação tal e que demonstra uma revolta no sentido como as coisas estão ocorrendo. A gente lamenta profundamente, né? Que eles estão querendo, de qualquer forma... Antônio Sérgio, seja bem-vindo. De qualquer forma, tirar direitos históricos dos trabalhadores. E há de se entender, né, companheiro, que esses direitos históricos não é só do aposentado, mas também, principalmente, dos companheiros e companheiras da ativa. Então, quando a gente questiona isso aí, quando a gente faz críticas, né, no que diz respeito a essa malfadada reforma da Previdência Social, é porque entendemos que a discussão passa pela transparência e também envolvendo a sociedade. E a gente sempre fala aqui, às vezes os companheiros podem até pensar, o cara é repetitivo. Não. A gente sempre diz o seguinte, e você, né, tem experiência, né, companheiro Ivan? É a sétima reforma, então eles são repetitivos, eles é que são. E você sabe muito bem, né, que nesse caso específico, essa repetição é para maldade, mas normalmente quando a gente faz aqui, que está dizendo que é repetitivo, que o grande professor ele é repetitivo também, né, para que a matéria seja bem entendida no caso específico. Mas a qualidade é a repetição do professor e a malfadada reforma trabalhista que estão vindo aí. É lamentável, papai, é lamentável que isso venha a acontecer e vamos esperar que a própria sociedade, imbuída desse sentimento de que não podemos perder mais do que nós já estamos perdendo, porque na verdade é o seguinte, companheiros, a gente faz a crítica, mas a gente também vê que há necessidade de fazer uma reforma da Previdência, e a gente sabe disso aí. Agora, queremos que seja feita uma reforma da Previdência, como a gente sempre faz, e vamos sempre falar isso aqui, aonde nós estivermos, vamos sempre fazer essa crítica. Queremos que seja feita a reforma da Previdência, mas depois que nos paguem tudo que nos devem. Por que eles não têm essa capacidade de cobrar esses devedores? Porque eles não vão lá e cobram os devedores, só quer fazer uma reforma em cima do próprio do trabalhador, né? Que se tirar direitos do trabalhador. Faz a reforma assim, quando tiver cobrado toda esse passivo que tem aí, que é em torno aí de 400, 500, quase R$1 trilhão, vamos fazer a reforma assim. Agora, fazer a reforma baseado no índice de que o trabalhador tem que pagar para que a Previdência não venha a ter amanhã um déficit muito grande. Agora, me chama bastante atenção. E a DRU, que passou de 20% para 30%? Por que isso, companheiro? Por que não faz essa reforma? Porque esse senhor que está dizendo aí que é o super-ministro, porque ele não tem a capacidade de chegar para a sociedade e explicar, olha, nós vamos primeiro cobrar isso aqui, sim, aí depois vamos fazer a reforma. A paciência, companheiro. Suas considerações iniciais, companheiro Ivan. Boa tarde. E tá cheio de... Ih, rapaz, estamos recebendo ali um monte de gente. Mas está longe. Para agradecer o Gessé Dávila, Fátima Furtado, essa família é maravilhosa. Americana, né? Deve família ser americana. O segundo time da Fátima deve ser... Não fala. É momento algum. É o primeiro. Mas então vamos Barbosa falar, França também, valeu. Vamos falar sobre a reforma da Previdência. Eu estou com 84 anos.
que eu posso pensar nessa reforma da Previdência? Só não é nada para mim vai tecer, porque o que está acontecendo é que essa reforma para mim só vai me prejudicar. Apesar de que eu já estou no final da década, né? Esperando quando o pai bateu o martelo e eu subi. Agora, os que estão vindo agora. Apareceu uma senhora ontem falando sobre essa reforma da Previdência. Ela está com 28 anos, ela vai ter que trabalhar mais 3 anos para poder se aposentar. Isso não existe, né? Por que ele não aposenta ela direto? Porque ela não pode, ela tem que trabalhar mais 3 anos, trabalha 2 e mais 1 ano para o governo, quer dizer, ela está sendo prejudicada, ela não, ela está pedindo a aposentadoria dela, vai se aposentar com 28 mesmo. Quer dizer, está certo? Não, está erradíssimo, mas vamos ver o que vai acontecer. Nosso presidente falou uma coisa e está fazendo outra totalmente diferente. Nosso não, o teu, tá certo? Para ficar bem claro. Tem o presidente, meu não. Inclusive essas pessoas que estão envolvidas nesse puxadinho, que não tem reforma nenhuma, porque reformar a Previdência é acabar com o privilégio. E os privilegiados continuarão com o privilégio. Exato. Não é verdade, Furtado? Eles vão continuar com o privilégio. A reforma da Previdência, ela chegou lá no Congresso e chegou em meio a críticas e com um grande desconforto. Essa é uma matéria que foi escrita pela Maria Carolina Marcelo, lá da agência Reuters, em Brasília. Ela comenta o que, Furtado, sobre essa reforma da Previdência? Ela, na realidade, ela passa tudo aquilo que é um pensamento nosso, que nós estamos sempre aqui fazendo crítica. A reforma da Previdência chegou ao Congresso nesta quarta-feira, né? Foi ontem, né? Quarta-feira. Levada pessoalmente pelo presidente, aí dá o nome desse senhor aí, né? Gerando críticas e um certo desconforto, mesmo entre os parlamentares mais identificados com o governo. E os próximos a ele, Então, os próximos a ele estão fazendo essa crítica. os outros companheiros, isso é uma realidade. Porque as pessoas têm que ter um tipo de sensibilidade e responsabilidade. Principalmente responsabilidade. Porque isso afeta a maioria dos trabalhadores, não só da ativa, mas aposentados. Então tem que haver responsabilidade nesse trato, que é um assunto muito importante. Agora, companheiro Ivan, depois mesmo, como muito bem você fala, né, a matéria está no seu Yahoo, aquele negócio todo, mas é necessário que se desperte um sentimento nacional no povo, para que a gente não seja mais uma vez tirado dos nossos direitos. Agora, uma coisa, sabe, os dois irmãos, me chama bastante atenção e que me engrandece. Sabe o que é? Que me engrandece. A reforma da Previdência vai melhorar este país. No mínimo, eles estão brincando, e uma brincadeira de muito mau gosto. Muito mau gosto. Ele vai melhorar porque eles estão ampliando a escravidão moderna. É isso que está acontecendo no Brasil. Eles estão ampliando a escravidão moderna. Eles esquecem, e membros desse governo que está aí, que participou do grande crime, eles estão tendo coragem de elogiar a reforma da Previdência do Chile. Parece que o Chile deles, ele diz que o Chile se transformou na Suíça, rapaz. Ele teve coragem, cara de pau, de falar uma bobagem dessa, que o Chile se transformou na Suíça, com o número de aposentados se suicidando lá, porque o suicídio no Chile se transformou numa saída honrosa, segundo várias matérias que nós já lemos aqui, várias matérias, o suicídio lá no Chile se transformou em saída honrosa. Quer dizer, ele vem dizer que o Chile se transformou numa Suíça. Isso é uma falta de respeito, é nos chamar de burros, é dizer que a gente não lê nada. É isso que eles estão querendo dizer, que nós não estamos lendo nada, não estamos vendo nada, entendeu? É uma mentira dizer que a reforma do Chile foi um sucesso.
foi uma imposição do FMI, que algumas autoridades, que eu não vou nem declinar nome aqui, porque me dá ojeriza, me dá nojo falar certos nomes. Então, eles estão aí tentando enganar a população, que foi um sucesso a reforma no Chile. É mentira, é mentira. Estão tentando empurrar aqui igual lá dentro a gente também, essa malfadada reforma. A reforma tinha que acabar com o parlamentar se aposentando com 8 anos, não tendo limites para plano de saúde deles, para atender familiares, isso tem que acabar. Ou então tem que fazer uma reforma e falar o seguinte: tudo que os parlamentares, tudo que os magistrados têm direito, o trabalhador vai passar a ter. É isso que é reformar. Não é verdade, Furtado? Com certeza. O privilégio não acaba, tu vê? O pessoal chegado a ele, por exemplo, os presidentes lá do PP, o senador Ciro Nogueira, lá do Piauí, né? E o PRB também, deputado federal Marcos Pereira, lá de São Paulo, não demoraram, essas pessoas não demoraram a criticar. Não é Partido Comunista, nada disso não. Não demoraram a criticar, porque todo mundo que é contra, eles chamam logo de comunista. Desrotulam logo. Ah, é comunista. Comunista. É contra comunista. Não pode botar a cabeça para funcionar um pouquinho. Se botar para funcionar um pouquinho, eles rotulam logo de subversivos, de comunistas, falam um monte de besteira. Então esses presidentes aí, eles não demoraram, foi praticamente de imediato a fazer crítica a essa proposta, a esse puxadinho que estão querendo fazer. Por que puxadinho? Porque só ataca a classe trabalhadora, só visa atacar a classe trabalhadora. Isso é verdade, isso é uma vergonha, como dizia lá um determinado repórter, isso é uma vergonha, não é verdade? Então, eles não incluem daqui na mídia, eles não incluem mudanças nas aposentadorias dos militares, por exemplo, né? E esses dois partidos são potenciais participantes da base governista. O PP tem 37 deputados e 6 senadores, enquanto o PRB tem uma bancada de 30 deputados e um senador. Esses dois dirigentes partidários foram ao Twitter, quer dizer, é coisa oficial, não é papinho de cafezinho. Foram ao Twitter e apontaram a ausência dos militares na proposta. Apesar da garantia do secretário especial da Previdência do Trabalho, e Ministério da Economia, vai embora a porcaria toda, tá certo? Rogério Marinho, de que o Executivo enviará ao Congresso um projeto de lei sobre a Previdência dos Militares em 30 dias. Peraí, pô, se vai enviar em 30 dias, por que não envia logo, tá? Porque qual a diferenciação entre essas duas categorias? Envia logo, que negócio todo. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção, quando você fala que alguém comentou que não pode ser levado a sério esse comentário que essa pessoa fez, né? Que pode de repente estar até brincando, quando disse que a reforma no Chile foi o maior sucesso. Você imagina se fosse o maior fracasso, né? É verdade. Uma reforma que causou vergonha nos aposentados lá chilenos. Está chegando até hoje. Até hoje. Não é porque quando eles falam para meia dúzia. Eles não falam para a população no geral, entendeu? Mas é bem feito para os pobres de direita que votaram neles, entendeu? É bem feito para muita gente que hoje começa a manifestar arrependimento em ter votado nesse pessoal que está aí. Muita gente hoje já está manifestando, inclusive na internet. Até deputado dele já está começando. Por quê? Para você fazer uma mexida dessa, tem que estar com a moral em cima, irmão. Não pode ter laranjal, não pode ter segundo informações, né? Uma categoria aí meio perigosa. Não pode ter esse desenvolvimento. Cadê o Queiroz, pô? Né? Que não comparece para dar esclarecimento. Quer dizer, então, como é que um governo desse, com 40 dias de governo, né? Já com 40 dias eles conseguiram fazer a perda da credibilidade deles, com 40 dias. Né? Quer dizer, está acontecendo um monte de bandaleiras aí e eles não estão vendo nada. Pelo menos é isso que me parece. É isso, Furtado? Infelizmente, né, companheiro? A gente percebe aí. O que nós estamos falando, inclusive, é que está nos jornais aí. Se eles estão certos ou errados, se eles podem fazer uma contestação,
que o passa e questione o jornal, né? O que a gente lê, então a responsabilidade, nós apenas passamos para a sociedade tudo aquilo que está publicado, então. Agora, tem um vídeo do próprio presidente falando do absurdo de fazer reforma da Previdência, ele falando. Pois é, na época, né? Então, as pessoas mudam de pensamento de uma hora para outra, né? Agora, é preciso que a sociedade, ela se movimente, companheiros. É necessário, é preciso que a sociedade tenha esse tipo de sentimento. Este é o grande e importante momento das nossas vidas, né? Para que realmente essa situação aí extremamente constrangedora, que tira direito, ela nem avança. Como você falou, o rally já até terminou, né? Ih, rapaz, tem aí uma matéria muito interessante, né? Nós estamos falando sobre a reforma do presidente. Deixa eu botar aqui no YouTube, porque nós estamos transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Inclusive eu peço aí para vocês aí, se inscreverem lá no meu canal do YouTube, youtube.com/C/Ivan Luiz. Se inscreve lá para dar uma força e tal. Também visita lá o nosso Facebook também. Dá para fazer determinados questionamentos. Tem um site, professorivanluiz.com.br, que fica lá à disposição, todo esse material com os links lá. Isso aí é tudo para a gente facilitar a nossa comunicação e a nossa. E reconectar a gente com o nosso público, né? Você perguntou o quê? Não, o comentário que você falou, né? Eu tinha feito aí um comentário. Do rally. Do rally. Do rally então, que você... o que a gente vê? Olha só. O que é que a gente vê? Ih, cara, tá cheio de comentário ali já, rapaz, aí. É uma pena que a gente não possa ver. Tem coisa que fica meio longe pra gente ver. Todo mundo coroa, né? Então o título da matéria é essa, matéria de hoje, fala assim, rally de reforma da Previdência perde fôlego em poucas horas. Matéria de hoje, lá no Bloomberg, matéria do Vinícius Andrade e Aline Oyamada. Então, eles estão mostrando, com um gráfico muito interessante, o quanto esse governo enrolado e enrolão, está tentando enrolar a gente, como eles já estão perdendo fôlego, já estão numa queda, olha só, já estão numa queda muito interessante, tá vendo? Isso é matéria do exterior, não é matéria do Brasil não, hein? Não é matéria do Brasil, mas é matéria do exterior, já mostrando a queda emergente, né? A queda que está acontecendo com relação a esse governo aí malfadado, tá certo? Isso que está acontecendo. Aí você vê, esse rally da reforma da Previdência, ele vem perdendo fôlego em poucas horas. Essa matéria do Bloomberg, que ele fala que poucas horas depois do presidente JB apresentar a tão esperada proposta da reforma da Previdência para o Brasil, os mercados começaram a cair, com a atenção voltada para o que deve ser um longo e árduo processo no Congresso. Furtado, você está vendo? Qual era aqui, Furtado? Havia alguma estimativa ou não? Pois é. Enquanto a estimativa da economia gerada da proposta superou as projeções, muito analistas, ainda falta ao governo os votos necessários para garantir a aprovação de uma emenda constitucional para reduzir os gastos com as aposentadorias. O real prolonga as perdas pelo segundo dia, liderando as quedas entre as moedas e mercado emergente. Agora, uma coisa rápida aqui. Mas eles não diziam, Ivan, que a medida, os dois Ivans aqui, eles não diziam que quando fizesse a reforma da Previdência, o mercado ia disparar, que o mercado ia conseguir, trabalhista ia conseguir se estabilizar, que o país ia ter uma outra dinâmica. Da mesma forma como você falou agora, eles falavam naquela oportunidade, quando disseram que quando se fizesse e que fosse aprovada a reforma trabalhista, o Brasil logo de imediato ia ter uma proporcionalidade de mais ou menos 1 milhão
de emprego. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu na cabeça deles, mais uma mentira. Mais uma mentira que acontece na cabeça deles. Vamos abrir uma aspas aqui e falar o seguinte: uma coisa é uma proposta de reforma sólida, bem pensada e também muito bem elaborada. A outra coisa que acabou de chegar lá no Congresso, né, é algo que não tem nenhuma substância, não é uma reforma sólida, não foi uma reforma bem pensada e é uma reforma muito mal elaborada, muito mal elaborada. O Alberto Ramos, o jornalista, quando escreveu isso, nós fizemos aqui um certo complemento, mas a tese é dele, né? O economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs Group, lá de Nova York, em nota, ele fez essa nota para cliente deles, abre aspas, olha a nota que ele fez. Qual foi a nota, Furtado? A revisão do Congresso provavelmente será longa, barulhenta e irregular. Tá vendo? Ótimo, e o que chama a atenção, né, companheiro? Você muito bem falou, que foi uma pessoa que está envolvida, né? Isso. Que é esse Da companheiro, base aliada. que é esse companheiro Alberto Ramos, né? Esse comentário que ele fez é super importante, porque às vezes as pessoas falam, mas tem cá, essa pessoa não tem gabarito para fazer esse comentário. Foi o economista que fez. Aí você vê, eles falam assim, a proposta oferece grandes progressos, incluindo a economia estimada em até 1 trilhão e 200 bilhões em 10 anos. Portanto, só os devedores da Previdência hoje, só os devedores, está se falando aí, em 700 bilhões. Olha só, se eles dizem que tem 300 bilhões de déficit, e os devedores correspondem a 700 bilhões, nós temos uma relação aqui das 500 maiores empresas, dos 500 maiores devedores da Previdência. Espera aí, se devem 700 e eles dizem que o déficit é de 300, tem um superávit de 400. Com certeza. Aí fica essa mentira, essa enganação, em 10 anos recuperar 1 trilhão e 200. Pode recuperar muito antes, sabe como, Furtado? Fazendo uma reforma da Previdência, fazendo um ataque, como eles querem fazer, no salário dos deputados, dos senadores, dos magistrados, né? Você vê magistrado aí ganhando 200 mil por mês, sem descontar imposto de renda, não tem desconto nenhum. Quer dizer, pelo menos está publicado. Está publicado, por exemplo, no TRF4. Vai lá ver o salário lá dos magistrados lá, aposentados, 109 mil, 200 e poucos mil, e não tem desconto nenhum. Faz essa reforma, pô! Porque ele tem que pegar o peão, o cara que ganha o salário mínimo. Né? E outra coisa, o teto hoje é 5 mil. Eles querem fazer o teto para 3. E qual é o teto dos parlamentares? Qual é o teto dos senadores, dos deputados? Dizem que o maior salário teria que ter como referência no setor público o salário do presidente da República. Se é 30 e poucos mil lá o salário do presidente da República, como é que alguém pode ganhar 70, 80, 90? Porra, o presidente da República ganha 30 e o ministro ganha 70. Porra, que país maluco é esse? Que país desorganizado é esse? Que vergonha que eles querem que nós tenhamos no nosso país. Mas nós vamos resistir, Com certeza. vamos resistir sempre. Nós não podemos deixar que continue enganando a gente. Esse mesmo repórter, ele fala, o Ramos, ele espera que a reforma final gere uma economia fiscal de 600 bilhões na próxima década. É interessante quando ele acusa da política da lei de responsabilidade fiscal. O governo não pode gastar mais do que arrecada. E o governo americano? E tem uma dívida colossal. Por que ele não faz lá? 10 bi. Por que não é lá é trilhões de dólares? Por que ele não faz reforma lá, pô? Por que ele não enxuga os gastos dele? Então, meus companheiras, nossos amigos, vamos parar de brincadeira, vamos desmoralizar esses caras mesmo, porque é tudo mentira. Tudo mentira. Mentira. Por quê? Tiraram 600 e poucos milhões, agora nosso advogado até comentou. Assim fica difícil. Tiraram da Previdência. Foram 660 bilhões. Tiraram da Previdência. Vai tirar. Tiraram para quê? E a Dru?
E a DRU? Que é uma festa. Por que não mexe na DRU? Porque não pode mexer, porque ali é que tem a manobra, ali é que tem a pouca vergonha ali para comprar parlamentar, para fazer aquela sacanagem que eles sabem fazer. Isso eles sabem fazer muito bem, né? Mas então, opa, desculpa, isso é coisa de sindicalista mesmo, desculpa mesmo. Mas é aquilo que a gente está falando aqui, nós como sociedade precisamos estar nessa vanguarda, né? Nessa trincheira de luta, né? Que de repente fala em luta aqui, eles pensam que é luta armada, não, é luta de idealismo. Nós precisamos estar nessa trincheira e vamos sim reverter essa situação, com certeza, companheiro. Agora, é preciso e é necessário que a própria sociedade se envolva nisso. Não acredite nessas mentirinhas que eles estão falando aí. Acredite sim em quem pode fornecer informações objetivas baseadas em dados e não em mentiras. Um país onde o capitão manda em general, isso não vai dar certo. Isso não pode dar certo, rapaz, entendeu? O carro nunca vai andar na frente dos dois. Não vai dar certo isso. Os generais estão assumindo vários cargos aí, né? Vários cargos. Aí vão obedecer ao capitão. Isso não vai dar certo, já está escrito nas estrelas. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora vamos ver se o povo reage e fazermos uma reforma também para que os parlamentares ganhem salário mínimo. Claro. Aí o Brasil ia crescer, ia dar certo. Custa Ou seja, o ministro ganha 200 mil por mês, não sei se o Bolsonaro vai manter esse salário, se vai diminuir. Eu vou dizer que vai diminuir, vai cortar na carne. Vamos ver se vai cortar nele. Na carne do trabalhador, pô. Na carne do trabalhador que é mais fraco. Agora, se fizer isso aí, vamos ter o melhor país do mundo para você viver. Claro, pô, se fosse encarar sério, nós seríamos o melhor país do mundo, porque o nosso grande problema é exatamente nós sermos a nossa riqueza. Falou que o Brasil não era um país sério, entendeu? E até hoje está aí provando. Nós estamos provando que nós não somos um país sério. Nós estamos provando isso. Lamentavelmente, nós estamos provando que o Brasil realmente não é um país sério, e isso nos entristece bastante, entendeu? Nos entristece muito, porque nós merecemos um país sério, nós merecemos ter governo sério, nós temos trabalhadores sérios, nós temos gente muito boa que está trabalhando aí de maneira séria. Não podemos dar esse mole para ninguém, entendeu? Não podemos não, nós temos que resistir. Então, Furtado, é isso aí, companheiro. Então a gente tem aqui aquela famosa pesquisa que você sempre faz, né? Que diz respeito à nossa programação, né? E aquilo que a gente estava falando da programação de hoje, nós inclusive esquecemos a vinheta, né? Aí depois a gente volta aí. Então, a gente tem aqui como proposta de trabalho, nós teríamos que fazer uma apresentação no que diz respeito à saúde do trabalhador. E a gente fala, né, companheiro Ivan, que nós já entramos em contato com a Acertado, que no próximo programa, dia 28, a doutora Lília estará falando sobre a saúde do trabalhador, principalmente em offshore. A gente vai mandar alguns dados, algumas informações para que ela faça esse tipo de trabalho, né? E aí, né, companheiro Ivan, como você muito bem gosta, né, os nossos homenageados inesquecíveis da semana lhe proporcionaram grandes impactos na cultura brasileira e internacional, o destaque cultural para... vamos ouvir nossa vinheta, Constantino? Seria agora, entrando no programa mesmo, agora, vamos ouvir a nossa vinheta dessa semana. Muito bonita, pessoal. Com certeza, com certeza. O companheiro Ivan está ali mexendo ali nos instrumentos, né, que é um técnico em sonoplastia, um grande profissional. Alô? Então, deu um probleminha aqui, mas estamos esperando aí o companheiro Ivan.
E como a gente falava, além da nossa vinheta aí, que normalmente o companheiro vai botar, nós temos fatos históricos relevantes que não podem ficar esquecidos na nossa memória: a saúde do trabalhador, o mundo do petróleo, política histórica, detalhes para a relação completa dos aniversariantes nessa data. Então, o companheiro Ivan vai colocar a vinheta. Companheiro Ivan. Sindipetro RJ. Na história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1964. Intensa participação dos petroleiros nas lutas que antecederam o golpe militar e no grande comício da Central do Brasil. Após o golpe, o sindicato é invadido e os militares promovem uma verdadeira devassa em seus amigos. A diretoria foi deposta, seus membros perseguidos, alguns presos, outros exilados e demitidos. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Furtado, não são 49 anos. Quantos anos são, Furtado? Agora, dia 29 do mês que vem, estaremos completando 60 anos de luta. Né? Mas 60 anos de luta, Furtado, dedicado ao trabalhador. Ao trabalhador. Não é? Porque a gente sabe que tem correntes sindicais que não estão, já foram até, né? Até já foram dedicadas aos trabalhadores, mas fizeram questão de partir para o lado partidário, né? E aí, rapaz, você não consegue agradar ao capital e ao trabalho. Ou você escolhe o capital, ou você escolhe o trabalho. Mas a vinheta, Furtado, nos remeteu a um momento muito escuro que o Brasil viveu, né? Um momento muito conturbado, e nós contamos que essa idade das trevas, ela nunca mais volta, porque um matar o outro não é solução, né? Com certeza. Não é solução. Um sair matando o outro e falando uma série de coisas. Sabe por quê? Os capitalistas, eles não entendem que a ganância tem que ter limite. Esse é que é o problema. Aí se você parte para defender o trabalhador, como é o nosso caso, como sempre foi o nosso caso, tá certo? Nós sempre defendemos o trabalhador, porque a gente sabe que sem o capital não tem o trabalho, né? Dentro desse sistema que nós conhecemos, dentro desse sistema. Então, nós sempre estaremos do lado do mais fraco na realidade. E o mais fraco é exatamente o trabalhador, como agora com essa maldita reforma aí eles estão fazendo. Então, essa vinheta aí nos remeteu realmente a um momento muito conturbado, né, que o Brasil passou. E, recentemente, o vice-presidente encaminhou uma proposta lá para o Congresso, né? Encaminhou uma proposta. E aí, resultado dos parlamentares, dos 513 parlamentares, eles contaram com 57 votos. Só que 52 são deles, do partido deles, né?
Inclusive um do partido dele votou errado, porque eles são muito inexperientes. Então o cara foi e votou errado. Aí ele falou, não, porque eu estava pensando que era outra coisa. Deve ser que é outra coisa, que ele não sabe nem o que está votando. Não sabe nem o que é. Não sabe. Foi interessante, é interessante essa sua ponderação. Quer dizer, ele não sabe nem por que está ali, né? Não sabe o que está ali. A gente está falando porque ele falou, você está lá no jornal. Né? Se ele tem algum problema ali de memória, que ele questiona o jornal, porque ele mesmo falou, não foi bem isso, quer dizer, mas ainda bem que... Mas pacote de laranja aqui, quer dizer, aí foi um problema sério. Aí o próprio presidente diz que está sendo vitória da oposição. Eles estão criando um campo fértil para a oposição, mas não é a oposição da esquerda não, hein? É a oposição dentro da direita. Impressionante. É a oposição dentro da direita, rapaz. Não é nada de esquerda não, é a oposição dentro da direita. Então, resultado. Ih, rapaz, deixa eu dar uma paradinha aqui, que ficou um áudio aqui meio estranho, né? E aí a gente está misturando alho com bogalhos. Não, Então, rapaz, a gente realmente... Isso aqui é um comentário sobre a mudança que aconteceu na lei seca, que brevemente a gente vai fazer um comentário sobre isso. Então, foi o que apareceu aqui um áudio aqui que um comentário. Foi introduzido aqui sem querer. Então, Furtado, você comentou sobre aquela chamada, né? Aquele primeiro quadro é a nossa chamada que a gente faz. Nós comentamos aqui sobre a reforma da Previdência e nós também demos um destaque cultural nessa semana para o nosso querido Monsueto, né, Furtado? Monsueto. O Monsueto, nós demos destaque para o Monsueto. Temos destaque para o grande maestro, mas é um grande maestro, Paulo Moura, um grande maestro realmente. Meu colega. Né? Teu colega, né? Pixinguinha. Muita nele daqui para o Rio de Baixo, mas tocava no Danço do Brasil. Outro destaque para a gente também foi Pixinguinha. Então, Furtado, dentro da semana, o primeiro grande destaque de aniversariante do dia 15, que o intervalo do dia 15 até o dia 21. Qual foi o primeiro grande aniversariante da cultura que nós destacamos? Abel Pereira. Abel Sabe que aqui não só Abel Pereira, mas também o Tibério Gaspar. Tibério Gaspar também. E também aqui no dia 16, já você poderá fazer o comentário, no dia 16 e também no dia 17, né? Porque já foram citados o nome daqui. Dia 16 é o grande Benito Lacerda que nos deixou há 60 anos. Isso. Grande Benito Lacerda, né? Dia 16. No dia 17 nós vamos depois fazer aqui um comentário sobre a biografia desses nossos destaques. No dia 17 nos deixou há 45 anos o grande Monsueto. Paulo Moura estaria fazendo 85 anos no dia 17, nosso grande maestro. Nosso cantor Peninha, 65 anos. O nosso velho Pixinguinha, há 45 anos teria nos deixado, não é verdade? E dia 18, Furtado, você tem algum? Tem o Dedé da Portela. Verdade. O Nelson Cavaquinho, Dedé da Portela, 15 anos, e o Nelson Cavaquinho, 32 anos. Deixado. No dia 19, essa figura fantástica, né? Figura fantástica, que era o Almirante, ele tinha até um apelido, né? Que agora não me lembro bem. O Almirante era um apelido, né? Não, ele mas era não sei o que do samba, mais ou menos assim. O Almirante do samba. Que já estaria completando 110 anos. O Francisco Mignoni, né? Mignoni, tem 32 anos. O Zé Caradipia, eu gosto muito das suas pesquisas, sabe? Zé Caradipia, 62 anos. 62 anos. No dia 20, Zezinho do trombone. E no dia 21... Hoje? Hoje. Quem é? Nossa querida Cafajeste. Ou melhor, Cafajeste não.
Lembra do filho do Cafajeste? Lembro. Então, querida Norma Bengel, Grande Norma. 83 anos. Agora, portanto, olha só, a Paulinha Falcão, ela está fazendo um comentário aqui no Facebook, Furtado. Qual é o comentário que a Paulinha Falcão está fazendo? Olha só, A gente está Paulinha, falando sobre a reforma da Previdência. sobre a reforma da Previdência. Né? Paulinha, muito obrigado pelo seu posicionamento, e isso cada vez mais nos motiva, né, para fazermos aqui as críticas baseadas em dados, não crítica por fazer crítica. Paulinha Falcão, ela diz o seguinte: isso mesmo, é necessário despertar o sentimento nacional na população, algo muito além do nacionalismo através só de futebol e carnaval. Muito obrigado. E ela complementa, né? E aí, como disse o grande poeta, né, o grande poeta Celso Capu, de uma frase só, ela complementa dizendo: juntos, claro, e aqui é um complemento nosso, seremos cada vez mais fortes. Mas o Antônio Sérgio Bacari também, rapaz, olha lá, está agradecendo aí, né? Nós Nós também. comentamos a presença dele e tal. Isso, nós Ele está também. agradecendo a presença Nós aí, também foi bacana. agradecemos. Tá aparecendo mais, mas não dá para ler, Não dá pra aqui, ler. isso aqui só comentário. Comentário dá para ler. Agora lá em cima, está meio longe o foco da máquina lá em cima, está complicado. E a gente já tem problema? Né? Já tem probleminha, é verdade. E alguns fatos históricos também importantes. Mas, dentro desse nosso lado da cultura, Furtado, o Monsueto, nome dele, faz comentário que aí fica melhor para nós Pra nós, transmitirmos aqui. É até legal? fazermos comentários em cima daquilo que você... E agradecer, né? É. O nome dele era Monsueto Campos Menezes. Nasceu no dia 4 de novembro de 1924 e nos deixou no dia 17 de fevereiro de 1973. Cantor, compositor, instrumentista, pintor, ator. Monsueto realmente era um camarada com aquela voz fantástica, né? Não? E ele nasceu na Gávea. Hein? E foi criado no Morro do Pinto. E com menos de 3 anos ficou órfão de mãe e tal. Então, essa matéria do Monsueto também vai estar à disposição lá no link que nós temos lá no site professorivanluiz.com.br e na íntegra lá no blog, que é o blog Setor Privado, né? Vídeos de Petra, lá tem um link direitinho, tá certo? Aí a gente vai ver, quando fala de Monsueto, o que é que a gente fala na fonte, Furtado? A água, né? Peraí, eu vou me lembrar. A fonte secou. A gente lamenta muito que a gente cantando, e até de repente vai passar prefere que a gente faça comentário. Eu dou água para me tratares assim. Exatamente. É só na hora da sede. Você me procura na hora da sede, pô. Para com a fonte secou, acabou. Por mim, Aí ele tem a lá. fonte secou. Aí meu calo, aperta o cinto, boa noite, cachimbo da paz. Canta, menina, canta. Bacana, né? Esse o Arnaldo Passo. Então, bacana. Vai nossa homenagem aí ao grande Monsueto. E com relação ao Paulo Moura também, só um pedacinho aqui que nós vamos falar, né? Ele nasceu de 17 de fevereiro de 1933 em São José do Rio Preto, lá em São Paulo. E nos deixou no dia 12 de julho de 2010. Está indo para 9 anos já, tá mole? Brincadeira, né? Também instrumentista, ele tocava saxofone e também clarineta. Ele era arranjador, compositor, filho do clarinetista. É que a gente fala, né? Aí a dona Zica nasceu no carnaval, é carnavalesca. A Bibi Ferreira, com 2 dias lá de vai pro palco. Aí ele é filho do clarinetista também, Paulo Moura. Logo, um grande clarinetista, né? Tá certo? E foi o único maestro que conseguiu traduzir no Brasil para o mundo inteiro Monte Perpétuo. Lembra disso, né? Foi uma das... Paulo Moura, né? Paulo Moura. Isso aí, 3 anos nós conseguimos fazer. Isso aí lembra o seguinte: filho de peixe já nasce nadando. Né? Filho de peixe já nasce nadando. Agora... É igual o professor Ivan Luiz, né? O que tem? É igualzinho o professor Ivan Luiz, que já nasce pesquisando. Tá certo. Então, resultado. A matéria sobre o Pixinguinha, que vai ficar lá à disposição,
É uma matéria grande pra caramba, são quase 2 páginas. Então, o que nós vamos falar do Pixinguinha era o nome dele, Furtado. Você se lembra do nome dele? Foi muito também agora. Alfredo da Rocha Viana. Alfredo da Rocha Viana, grande Pixinguinha. E quem botou esse apelido nele foi a avó dele, né? Parece que ela não conseguia, eu não sei se ela era escrava. Tem gente aberta lá. Ou escrava, ou então filha de escrava, e botou esse apelido dele, parece que ela não conseguia falar o nome dele certo. Então ele tinha algum problema, que aí que ela botou o apelido de Pixinguinha. Interessante isso, né? Bacana. A gente gosta dessas coisas assim. Ele era muito levado, né? Ele era levado, então, para poder chamá-lo, ela chamava de Pixinguinha. Legal, legal. Então, orquestrador ele, compositor, flautista, saxofonista. E segundo depoimentos dados pelo músico ao Museu da Imagem e do Som, fabuloso aquele museu ali na Praça 15. Fabuloso, fabuloso. Um acervo fantástico, né? Ele dizia o seguinte: meu nome completo é Alfredo da Rocha Viana. Nasci no dia 23 de abril, perto de mim, tá vendo? Sou 17. Sou 17, tem que mudar minha data, hein? Tem que mudar para dia 16 ou 18. Eu tenho que parar de fazer aniversário dia 17, eu tenho? Isso aí. 17 me dá azar. Então, resultado. Segundo depoimento dado pelo músico, então, lá no Museu da Imagem e do Som, ele dizia: meu nome completo é tal, nasci no dia tal, no bairro da Piedade, que ele dizia que nasceu no bairro da Piedade. A rua, ele não sabia dizer qual rua que ele nasceu, né? Interessante. E para o meu irmão, Léo, foi na rua Alfredo Reis e tal. Então tem uns papos aqui muito interessantes, a matéria é muito grande, vai ficar à disposição dos nossos amigos lá no blog que cuida dessa parte, né? E também, agora, nós vamos então relembrar fatos históricos que não poderão ficar jamais esquecidos da nossa memória. Não poderão ficar esquecidos. Por exemplo, Furtado, no dia 15 de fevereiro de 1946. Nesta Você data, destaca alguma coisa? Claro, lógico, evidente, até porque é a luta dos trabalhadores, né? Nesta data, em 1946, São Paulo completa 15 dias de uma greve geral dos peixes. Né? Eles realizaram 11 no primeiro semestre e em todas incluíram a reivindicação da criação de uma comissão de fábrica, né? Ou comissão de negociação. É super importante isso aqui. Merece comentário. Isso aqui, hoje é uma luta nossa fazer a comissão de base. Exatamente. O que é a comissão de base? Às vezes o patronato, ele não entende que a comissão de base não é uma comissão direcionada pelo sindicato, mas é a formação dos trabalhadores na sua base, questionando as suas necessidades, né? Não tem gerência, lógico, do sindicato. Lógico, pode haver uma orientação. Busca de entendimento. Uma conversação, uma orientação melhor. Olha, bem assim, pode se fazer aqui. Mas o direcionamento, a base essencial é dos trabalhadores, né? Por isso que se forma a comissão. Porque ela é o elo entre os trabalhadores e a direção da empresa, entre os trabalhadores, os sindicatos e a direção da empresa. Ela simplesmente faz um trabalho de base e orienta os sindicatos, como também pode apresentar para a direção da empresa determinadas soluções que ali se equacionam e se leva uma posição de melhora no local de trabalho. Evidentemente, e é isso, por isso que a gente hoje, como já em 1946 havia esse tipo de sentimento, hoje nós investimos maciçamente nisso aí e levamos esse tipo de orientação. Agora, companheiro Ivan, no dia 16 de 1948, mais uma vez, nós somos remetidos a São Paulo, porque São Paulo, ele concentrou muito, né, no trabalho mais qualitativo da indústria, né? O trabalho dos italianos lá em São Paulo foi um trabalho fantástico.
Quer dizer, então, muitos movimentos têm origem ali, ligado à indústria e tal, que vai nos remete para São Paulo. No dia 16 de fevereiro de 1946, acontecia ali, então, uma greve visando boicotar todos os navios espanhóis. E essa greve era liderada pelo Partido Comunista Brasileiro. Isso contra... Qual era o foco? Era lutar contra a ditadura fascista do Franco lá na Espanha. Entendeu o negócio? Quer dizer, então, aqui no Brasil, por isso que os trabalhadores têm que se unir no mundo todo, porque essa defesa que foi proporcionada aqui no Brasil, boicotando os navios espanhóis, visava derrubar o Franco lá na Espanha. Portanto, Ivan, tem uma frase que é atribuída ao Hitler, que é um negócio muito interessante, que merece uma reflexão após essa citação aqui. Dizem que o Hitler falava assim: enquanto a guerra estiver lá no outro continente, você não deve se preocupar. Quando a guerra chegar no teu continente, você também não deve se preocupar. Não. Quando a guerra chegar no teu país, você também não deve se preocupar. Quando a guerra chegar no teu estado, você também não deve se preocupar. Quando a guerra chegar na tua cidade, você também não deve se preocupar. Quando ela chegar na tua rua que você mora, você também não deve se preocupar. Tu só deve se preocupar quando eu chegar na tua casa, porque aí eu já tomei tudo. Aí deu no que deu, né? Entendeu? Já tomei tudo. Então, não tem esse papo. Isso está acontecendo lá no Chile. A reforma da Previdência foi ruim para o chileno. Para nós vai ser bom. Não, senhor. Sabe por quê? Quem mandou sacanear o povo chileno, trabalhador, foi o FMI. Quem está mandando sacanear aqui no Brasil, como sempre, é o FMI também. Então, essas pessoas que estão vinculadas aí à reforma da Previdência são pessoas ligadas diretamente ao FMI. Eles ainda são os nossos patrões. E nós temos que nos rebelar contra esses patrões que só querem nos escravizar. Isso foi uma janela. No dia 17, Furtado, 17 de fevereiro de 1991, Furtado. Ou melhor, isso mesmo, 1991. O que acontecia nessa data em 1991, Furtado? Funcionários em greve contra o atraso nos salários invadiram o Palácio do Governo de Mato Grosso e forçam o governador, como sempre, a fugir pela porta dos fundos. Merece um comentário. Lógico, merece. Mas o comentário, me parece, Ivan, o comentário que eu gostaria de fazer aqui é uma frase que eu aqui da Paulinha Falcão. Essa eu estou vendo aqui, ela é bem novinha, né? Pelo aspecto ali, é bem novinha. Mas é consciente, além de ser consciente, é altamente politizada. O que ela fala aqui, e aí, mediante essas informações, dessa leitura que nós fizemos muito de respeito aos trabalhadores, ela sintetizou aqui muito bem, né, companheiro? O que é que ela diz aqui, Paulinha Falcão? Juntos seremos cada vez mais fortes. Então, aqui é a realidade, né, companheiro? Se juntar, fica forte. Se juntar, seremos fortes. Não haverá em momento algum quem possa nos vencer. Agora, se nos separarmos, seremos fragilizados e seremos dominados. Então, quando a companheira Paulinha fala sobre isso aqui, é uma realidade e que leva com que todos nós, os trabalhadores, se tivermos esse tipo de consciência, os nossos direitos serão respeitados, com certeza, né? Agora, o companheiro Ivan está com um problema técnico ali, mas no dia 18 de fevereiro de 1813... Portanto, só um jantinho, eu vim aqui ver, aqui perto, ó, Emílio Montenegro, obrigado pela visita. Eric Vieira também, obrigado pela visita, né? Aqui tem umas marcações aqui que teria que ver. Rubem Costa também, grande Rubem Costa, né? Grande abraço também aí, companheiro, grande abraço.
O Birajara Poubel também, mandar um abração. Hermano Tavares, grande abraço, hermano, nosso irmão. José Gustavo Miller, grande abraço também. Nivaldo Santos Duarte, grande abraço também para todo mundo que está aí nos prestigiando. Isso é fantástico, né? Nós agradecemos muito aí a presença de todo mundo. Tá certo, Furtado? É isso aí, né, companheiro? A gente está falando aqui que a gente está com certa dificuldade até pela idade. Tá complicado. De ver, e além de uma são letrinhas pequenininhas que a gente não vê mais, gostaríamos que fizesse comentário para a gente, além de nos ajudar, nós faríamos também... outra motivação, né? Além de nos dar outra motivação, falaríamos aqui das pessoas, nos comentários, como a gente está falando aqui da Paulinha, né? 18, então, Furtado. Então, no dia 18, companheiro, deste mês, Fevereiro, em 1813, rebelião dos escravos pescadores de Itapuã, Bahia. Os rebeldes matam o Feitor e outros brancos e rumam para Salvador. São derrotados no rio Joanes, onde vários são deportados e morrem. 56 rebeldes, 4 deles enforcados. Lógico que é evidente, cada vez mais aí, viu, né? Cada vez mais a postura das pessoas, do trabalhador. E nesse caso aqui, em especial, foram os escravos pescadores que se revoltaram contra toda aquela situação. Lógico, evidente, que existe uma força que naquela oportunidade não existia, mas que com o tempo foi quebrado e houve a possibilidade do trabalhador deixar de ser escravo naquela oportunidade, mas hoje agora eles querem voltar com o que... Uma carteira verde e amarela, a gente continua escravo, mas não, com certeza, a gente não vai deixar isso aqui. Olha que discurso idiota, Furtado, quer ver? Furtado, ou você tem emprego e não tem direito, ou você tem direito e não tem emprego. Olha que idiotice isso. Qual é a diferença? Aí é outro detalhe importante, Furtado. Os nossos trabalhadores têm algum direito? Não tem direito nenhum. Não tem direito. Aí que está o grande problema. Aí é que está o grande problema. Foram conquista dos trabalhadores nas suas lutas, na sua perseverança, porque empresa nenhuma dá benéfica ao trabalhador. São conquistas e que eles estão dizendo aí que são direitos não, são conquistas. É totalmente diferenciado. E isso aí foram na luta que os trabalhadores conseguiram e que hoje a gente sempre fala naquela frase que a gente usa, que o cemitério está cheio de iluminado e o inferno está com o homem lá em cima, está com problema com esses iluminados. Aí você vê, até o Fernando Henrique fazer a reforma trabalhista, nós tínhamos direito. Qual foi a reforma trabalhista que ele fez? Ele tirou direito e transformou em benefício. Então hoje, quando você vai se aposentar, você tem 1 milhão de vale transporte, tem 2 milhões de vale refeição, tem 3 milhões de auxílio não sei o quê, tem 4 milhões. Porra, você tem um salário enorme, né? No conjunto, no total, na ativa. Mas o teu salário básico, cara, era R$10. Quando você vai se aposentar, Furtado, você carrega algum desses benefícios que eles falam aí? Não. E a gente sempre fala, companheiro, que isso não são benefícios, são penduricários. Penduricários que não traz vantagem. Mas, companheiro Ivan, no dia 20 deste mês, de 1971, o que aconteceria? Eu te diria primeiro, Furtado, no dia 19 de fevereiro de 1990, a inflação mensal nessa época, entendeu? Já estava na casa de 26%, foi para 51% e depois 70%, né? Isso em 89. No mês de março chegou a 84% a inflação. E aí é que entra um negócio mágico no Brasil. Nenhum economista... Cortar zero. Não, isso aí é a magia deles. Nenhum economista conseguia explicar como o Brasil crescia com uma inflação dessa. Aí você fala assim, crescia, sabe por quê? Porque ela era indexada. Então, tu ganhava R$10 de salário agora de tarde. Chegava de noite,
Então R$10 salário valia 9. Mas ele era indexado, no dia seguinte valia 10 de novo. Então tu não perdia. Só que isso dava muito trabalho para o sistema financeiro. Os bancos davam muito trabalho, entendeu? Aí e isso fazia com que a gente, trabalhador, nós tivéssemos ganho real. E em plena inflação maluca, rapaz. Nós tínhamos ganho real na realidade. Ah, porque o dinheiro é corroído, o dinheiro deixa de perder valor. Que se dane que o dinheiro perde valor. O que me interessa é ter o poder de compra. Entendeu? Nós tínhamos, o dinheiro não valia nada. O dinheiro não valia nada, mas a gente tinha poder de compra na realidade. Entendeu? Aí os economistas ficam inventando lei de responsabilidade fiscal só para atochar nos trabalhadores, porque essa lei não pega magistrado, não pega funcionário público de alto escalão, não pega governador, presidente, prefeito, vereador, não pega eles, só pega a gente. Com todo respeito, só pega o Zé Povinho, né? Só pega o Zé Povinho. Aí, portanto, no dia 20, então, de um ano muito interessante, né? 1971. Quando fala 71, eu acho muito interessante. O jornal alternativo, então, nós tínhamos um jornal alternativo chamado Política. E esse jornal, nessa época, ele estampou na sua capa um tema que era o tema do momento. Isso em 1971. Qual era o tema do momento? Era o seguinte: a democracia não pode censurar. O que é que eles estão fazendo hoje, Furtado? Estão censurando. Menino só pode vestir azul, menino só pode vestir rosa, entendeu o negócio? Aí já tem gente, você não pode falar mal do presidente. Que imprensa é essa, rapaz? Entendeu? Eu sou jornalista, meu registro lá no meu site, tem meu registro como jornalista. Eu sou jornalista. Eu falo mal de quem eu quiser, desde que eu assumo. Desde que eu assumo e baseado em fatos. Quando reais, nós né? citamos fatos, nós não estamos falando mal de ninguém. Quando nós citamos fatos. A pouca vergonha no Chile é um fato concreto. Está no jornal? Está nos jornais aí, dizendo o quanto os chilenos estão se suicidando. E aí vem gente mentir aqui para nós, aqui no Brasil. Dizer que o Chile virou Suíça. Né? Quer dizer, então, para de brincadeira, vamos falar sério, Mas no dia de hoje, então, Furtado, tem um destaque importante, Olha só, né? interessante. No ano que eu nasci. Em 48 você nasceu, né? Mas tudo bem, a vida continua. No dia 21 de fevereiro de 1948, em São Paulo, segundo dia de greve de 3 grandes tecelados, exige o pagamento do descanso remunerado e aumento. Cuidado com a carteira verde e amarela desse senhor das armas que hoje está na presidência. Sobre forte repressão, as greves eram dirigidas pelos comitês de fábrica, é aquilo que a gente fala da comissão de base, né? Clandestino, que se dava o nome legal de comissões de salário. É aquilo tudo que a gente fala, né? Quando há toda uma organização de trabalhadores, evidentemente ela vai e consegue levar para esses trabalhadores uma certa posição e um certo questionamento. Não é atabalhoado, mas sim direcionado para que eles consigam, e o trabalhador consegue, claro, quando ali o companheiro. Então, Furtado, o que merece comentário para a gente? Essas 3 grandes tecelagens estavam exigindo o descanso remunerado. Imagina hoje, com a carteira verde e amarela, que você faz um acordo direto com o patrão. Eu fico imaginando assim, isso aqui é um direito ou não? O descanso remunerado. Isso é uma conquista, né? Uma conquista é um direito, né? Uma conquista de um De direito. um direito. Mas aí eu vou fazer um acordo direto com o patrão. O patrão fala assim, olha só, esse papo de descanso remunerado já era. Tu vai ter que trabalhar 7 dias. Não tem esse negócio de papo de descanso remunerado. Aí você vai falar assim, peraí, pô, isso aí é um direito meu. Eu tenho que ter direito a descansar. Então eu falo o seguinte, procura um outro patrão, né, que te dê esse direito. Porque a tese qual é? Ou você tem direito e não tem emprego, ou você tem emprego e não tem direito. Então, rapaz, eu fico muito preocupado com o nosso futuro, com o futuro
das gerações que estão chegando aí, muito preocupado, bastante preocupado. E eu vou me despedindo aqui agora, porque aconteceram alguns fatos nessa semana e nós não quisemos aprofundar. Inclusive, evento lá em São Paulo, todas as centrais que estão lá. Tem muita gente nossa em São Paulo, já retornou algumas bases do pessoal de São Paulo, né? Eu, na realidade, estive em Angra lá, batendo papo com alguns companheiros nossos, porque nós temos que estar sempre presentes em todos os lugares que forem possíveis, né? Manda um grande abraço. Nossa companheira de Angra mandou um grande abraço aqui para nós. E estamos aí, na luta, porque a luta não para. Eu me despeço, aí peço para o outro Ivan fazer as suas considerações finais e o nosso Furtado faz o fechamento do programa de hoje. Tá certo? Eu quero agradecer a nossa companheira que está do outro lado, para que nós perseguimos na luta. Não podemos recuar. Temos que lutar ombro a ombro, braço a braço, para poder ganhar a nossa conquista no mercado de trabalho. Entendeu? Porque sem luta, você não consegue conquista. E vamos tentar derrubar alguma coisa dessa reforma aí, que está meio esquisita, né? Muito esquisita. Entendeu? Ivan aqui, ó, tá mandando aqui, ó. Um abraço aqui, ó, nosso companheiro. Tá. O grande companheiro Arthur Ferrari. Hoje ele estava, hoje até foi até bom conversar hoje com o Arthur. Ele estava me contando uns lances aí, né, Arthur, lá ali na entrada do Sindipetro, super interessante. E estamos na expectativa e pode contar com a gente na nossa luta, na sua luta, inclusive. E com certeza vamos reverter. Agora, grande abraço aí, companheiro. Grande abraço. E o Ivan falou que vai haver uma mudança muito forte na empresa e depois ele te dá mais detalhes. Te dá maiores detalhes. E dizer, né, que na próxima quinta-feira aqui estaremos, se assim permitir, um grande arquiteto do universo.